Bom dia, pessoal. Gravação aqui das resoluções de dilatação linear, né? Tirar as dúvidas aí. Antes de começar essa correção, deixa eu só colocar algumas coisas importantes aqui que eu não sei se ficou bem claro lá. Quando você fala em dilatação, você fala que o objeto vai aumentar de volume ou de tamanho de alguma dimensão de acordo com a temperatura. Você fala em dilatação linear, superficial e volumétrica quando você fala em sólido, né? Um corpo sólido ele tem forma. E por isso eu posso falar em dilatações lineares, superficiais ou volumétricas. Basicamente, o que você está falando é que você está olhando uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Que inclusive as equações são muito parecidas, né? Delta L é igual a alfa L0 delta T. Delta S, ou melhor, delta A, delta A é igual a beta A0 delta T. E delta V é igual a gama V0 delta T. Por isso que elas são parecidas. Basicamente, você está olhando uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Né? Aqui você olha uma linha, aqui você olha uma área e aqui você olha um volume. Certo? O raciocínio de resolver é praticamente o mesmo. Isso é válido para o sólido porque ele tem forma. Se você pensar num líquido, líquidos não têm forma, são amorfos. Se você não tem forma, a única coisa que você pode falar é dilatação volumétrica. O máximo que você pode separar em dimensões aqui seria o recipiente, né, do líquido. Aí já é tratado de um líquido disso. Então, basicamente, para perceber que isso não é tão separado quanto realmente é. Outra coisa importante aqui é pensar que o alfa, aliás, o beta, o dobro do alfa, porque o alfa é para cada lado. Então, se eu tenho dois lados para fazer uma área, então tem que ter dois alfas. Logo, o gama tem que ser o triplo do beta, do alfa, porque eu estou olhando três lados, né? Três dimensões. Certinho? Então, dito isso, vamos fazer os exercícios. Então, analisando a tabela, com os valores coeficientes de dilatação linear para os materiais apresentados na página 17, que é essa tabela aqui mesmo, responda as questões. Qual dos materiais relacionados tem maior capacidade de se dilatar? Bom, esse coeficiente de dilatação, né, que é o alfa, beta e gama, ele é dado em um valor em inversos de temperatura. O que isso quer dizer? Cada vez que aumentar um grau, ele vai aumentar esse valor em dimensão. Tá? Então, aqui está indo do menor para o maior. Então, o que tem maior capacidade de se dilatar é o chumbo. E o que tem a menor capacidade de se dilatar é a porcelana. Qual o significado do coeficiente de dilatação do latão? A gente vai lá olhar o latão. É 20
vezes 10 a menos 6, Celsius a menos 1. Deixa eu anotar aqui do lado. Alfa igual a 20 vezes 10 a menos 6, Celsius a menos 1. Vou dar uma aumentada nesses 1, que está bem pequenininho. Tá, o que isso quer dizer? Essa unidade medida aqui ela é simplificada porque é uma questão matemática, mas se eu colocar aqui mesmo, na verdade seria metro vezes Celsius a menos 1 dividido por metro. Tá? Esse metro cortaria, mas o que isso quer dizer? A cada 1 metro, eu vou colocar em texto de uma vez. A cada metro de comprimento, e a cada 1 Celsius de variação, né? Vou para o ΔT aqui para falar a variação. Platão tem uma variação de comprimento, ou um ΔL, de 20 vezes 10 a menos 6 metros. Aí é importante pensar isso. Basicamente a ideia é que para cada comprimento de 1 metro, ele aumenta ou diminui 20 vezes 10 a menos 6 metro, ou seja, 20 milionésimos de metro, para cada variação de 1 Celsius. Se quiser olhar em centímetros, a cada uma variação de 1 Celsius, cada centímetro de comprimento tem uma variação de 20 vezes 10 a menos 6 centímetros. Então, ele varia 20 milionésimos de comprimento em cada unidade de comprimento, cada vez que você mudar a temperatura em 1 Celsius. Né? Basicamente é isso. Por isso que não fica tão claro quando essa unidade, porque ela corta aqui. É a quantidade de comprimento que aumenta para cada variação em 1 Celsius. Eu vou até colocar esse Celsius aqui embaixo, que é normalmente onde ele ficaria mesmo. Tá? Aí, se simplificando essas unidades de medida, volta no Celsius a menos 1. Mas é só para entender que é a quantidade que varia no comprimento para cada comprimento unitário, em uma variação de 1 Celsius. Uma barra feita de latão. Então, aqui está me dando o alfa, com 2 metros de comprimento, que é L, que é aquecida sofrendo uma variação de temperatura de 100 Celsius, ΔT. Calcule a variação de comprimento da barra. ΔL é igual a alfa L0 ΔT. Então, meu ΔL vai ser 20 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 100. ΔL vai ser 2 vezes 2, 4, 40, vezes 100, 4.000, vezes 10 a menos 6. Menos 6, 5, 4, 3. 4,0 vezes 10 a menos 3 metros, que dá 4 milímetros. Qual vai ser o comprimento final da barra? O comprimento final da barra é o seguinte:
O L inicial não era 2? Então vai ser L é igual a L0 mais ΔL, que vai ser 2 mais 0,0 décimos, centésimos, milésimos. 2,004 metros. Poderia usar aquela outra equação? Poderia, mas aquela equação é simplesmente a mesma equação, só modificada. Voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso a variação da temperatura fosse o dobro? Se eu dobrar a variação da temperatura, eu dobro a variação do comprimento, né? Vamos testar. Então, ΔL igual a alfa L0, ΔT. ΔL é igual a 20 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 200. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 1, 2, 3 zeros. 10 a menos 6. Ah, que droga. Tira 3 aqui. 8 vezes 10 a menos 3 metros. Ou 8 milímetros. E se eu mexer no comprimento inicial? Ou seja, ΔL é igual, como ainda é o latão, o alfa é 20 vezes 10 a menos 6 vezes um comprimento inicial de 4 metros vezes a variação de temperatura inicial, que era 100. ΔL vai ser 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3. 8 milímetros, do mesmo jeito. Então, se qualquer uma das grandezas que eu dobrar, eu vou dobrar a variação de comprimento. Então, voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso a barra fosse feita com material cujo coeficiente de dilatação fosse o dobro? Se eu dobrar, vai dobrar tudo. Então, seria o seguinte, olha. ΔL igual. O alfa do latão era 20. Se eu dobrar o coeficiente, vai ficar 40. Vezes 2, que era o comprimento inicial, vezes 100, que era a variação de temperatura inicial. Então, ΔL vai ser 4 vezes 2, 8, ou seja, vou repetir, né? 8.000 vezes 10. Tá osso aí, essa caneta minha. A menos 6, que dá 8 milímetros do mesmo jeito. Então, como na equação ΔL, alfa L0, ΔT, toda multiplicação, se eu dobrar a temperatura, a variação de temperatura dobra a variação de comprimento. Dobrando o comprimento, dobra a variação do comprimento. Dobrando o coeficiente, dobra a variação de comprimento. Ou seja, todo mundo aqui é diretamente proporcional. 3. Na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, por exemplo, pontes, usa-se a construção em blocos separados, por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como piche bituminoso. Uma barra de concreto de coeficiente linear
1,9 vezes 10 a menos 5 Celsius, dividido por Celsius, isso aqui é alfa, tá? Coeficiente linear. E comprimento de 100 metros, isso é o L. A 30 Celsius, isso é T1. Sofreu dilatação linear a 40 Celsius, esse é T2. Tá? Ele não está falando de quanto variou, ele falou qual que era a inicial e qual que era a final, né? Ou T0 e T. Então, bora fazer a conta. Delta L igual a alfa L0 delta T. Delta L é igual a 1,9 vezes 10 a 5 negativo vezes 100 metros vezes delta T, T menos T0. 40 menos 30. Delta L é igual a 1,9 vezes 10 a 5 negativo vezes 100 vezes 10. Ou seja, só vão dar 1, 2, 3 casas. E aqui vai dar 10 a menos 2. Um 1,9 vezes 10 a menos 2 metros. Como aqui a gente tem conversão, a letra A, diretaça. Uma fenda de largura de 2,002 centímetros precisa ser perfeitamente vedada por uma pequena barra quando a temperatura no local atingir 130 Celsius. A barra possui comprimento de 2 centímetros, a temperatura de 30 Celsius. Como ilustra a figura, os comprimentos mostrados não estão em escala. Tá? Considerando a desprezível alteração na largura da fenda, com a temperatura, a barra para para esse fim deverá ser feita de... Bom, essa largura aqui, que é 2,002, não muda, o que vai mudar é essa mini barra. Ela tem inicialmente 2 centímetros e no final ela tem que preencher esse espaço aqui. Que material vai fazer isso? Que vai dar a dilatação dela? Ela vai ter que ter no total uma dilatação de 0,002, né, para encher, até em 130. Então, é só montar a equação, bem tranquilo. Então, ΔL vai ser alfa L0 delta T delta L é igual. Aliás, delta L não, né? Eu posso calcular aqui, 2,002 menos 2, porque é o final menos o inicial. É igual a F, a alfa, porque eu tenho que descobrir de que ela tem que ser feita. Vezes o comprimento inicial, que é 2. Estou usando tudo em centímetros aqui, tá? Vezes a variação de comprimento, que é 130 menos 30. Como aquele alfa tem aquela questão de variar comprimento dentro de comprimento, a conversão de unidade de comprimento aqui é só se necessária mesmo, porque é perfeitamente proporcional, tá? Então aqui vai dar 0,002, que é igual a 2 vezes 100 vezes alfa, melhorar meu alfa aqui, porque está aparecendo 2. Então, meu alfa é igual a 2 vezes 10 a menos 3 dividido
O 2 vezes 10 elevado a 2. Alfa é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Celsius a menos 1. Então, agora é só achar quem tem esse coeficiente. 3, 2, 1 vezes 10 é 5 aqui. Então, a barra de aço. E não de vidro, não de invar, não de latão, não de chumbo. Uma das aplicações da dilatação térmica é a determinação do espaçamento que deve ser deixado entre dois corpos para evitar que a dilatação ou a contração cause deformidades ou problemas. Vidros de aço de coeficiente de dilatação relativamente baixo, alfa igual a 13 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1, e mesmo assim, para um trilho de 25 metros, a uma temperatura de 10 Celsius, foi calculado que o espaçamento deve ser no mínimo de 13 milímetros. A temperatura máxima que o trilho pode ser submetido sem que haja danos à estrutura. Então vamos lá. ΔL igual a alfa L0 ΔT. O espaçamento, né, então a dilatação linear máxima é 13 vezes 10 a menos 3, que é os 13 milímetros. O alfa, que é o 13 vezes 10 a menos 6, vezes comprimento inicial, que é de 25, vezes ΔT. Né? Eu posso substituir direto aqui também, falar assim que é... Não, vou fazer assim. Vou fazer assim, depois eu calculo separado. Que aqui eu economizo ponto. Então vai ficar ΔT é igual a 13 vezes 10 a menos 6 vezes 25, 13 vezes 10 elevado a menos 3. 13 tchau para 13. 1 sobre 25, né? Ou 1 sobre 2,5 dá 1 sobre 4, 1 sobre 40. Não, sobre 40 não, né? Dá 0,04 vezes 10 menos 3 menos 6 dá menos 3, né? Dá mais 3. 3 ΔT. 3 então aqui vai dar 2, 1, 3, 40 Celsius. Essa é a variação máxima de temperatura. Mas ele não quer a variação, ele quer a temperatura. Então, eu vou pegar aqui ΔT igual a T menos T0. 40 igual a T menos 10. T igual a 30. Ou melhor, 50, né? Que vai somando. Então, a temperatura máxima é 50 Celsius. Questão 6. Um incêndio ocorreu no lado direito de um
dos andares intermediários de um edifício construído com estrutura metálica, como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado direito, o edifício sofrendo deformação, como ilustra a figura 2. Então, queimou desse lado, esse lado dilatou, esse aqui ficou quase na mesma coisa, né? Com base no conhecimento de termologia, explique por que o edifício entorta para a esquerda e não para a direita. O que acontece? Esse lado aqui tem o fogo, a estrutura do prédio sofre uma dilatação, esse lado cresce e esse lado não. É por isso. Então, o lado direito exposto ao fogo sofre uma dilatação e para o lado esquerdo praticamente não se dilata. Certo? Então, o que acontece é isso. Esse lado dilata, empurra essa estrutura para cima, enquanto o lado de cá não se dilata. Essa é a primeira lista. Depois eu volto com a segunda lista de dilatação superficial.